A contratação acertada pelo Internacional, uma saída confirmada e a resposta de um dirigente do Inter sobre uma polêmica da rede social. Você confere tudo isso aqui no canal depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos atualizar o Internacional. Voltando aqui no canal, é sempre um prazer. Estive há pouco no CT Parque Gigante, onde participei de uma entrevista pela Band com José Olavo Bisol. Ele que é vice-presidente de futebol do Internacional, concedeu essa entrevista, está falando a vários veículos de imprensa nesta quarta-feira. E quem quiser conferir a entrevista completa, fizemos eu e Leonardo Moll lá na Rádio Bandeirantes, está aqui no canal da Band. Vou deixar o link aqui, um trabalho muito bom de audiovisual, uma qualidade muito boa desse trabalho. Então acompanhe a entrevista que a gente fez com o Bisol. Mas eu vou aqui, pessoal, fazer um resumo do que disse o dirigente do Inter sobre vários pontos. Primeiro, sobre o início de temporada, sobre a chegada tímida de reforços. O Bisol falou que é um mercado inflacionado, que já era do planejamento do Inter não fazer um enorme número de contratações, de pontualmente fazer ajustes no elenco. Ele falou também sobre a enchente, sobre as dificuldades, ressaltou que o planejamento da gestão já envolvia um investimento maior na primeira temporada, que era 2024, agora o Inter está ajustando o seu grupo, entende que tem bons jogadores e precisa de ajustes pontuais. O Bisol, pessoal, também falou, obviamente, sobre a questão Bernabei. Diz que ainda não pode cravar que o jogador estará aqui no Inter. Tem um pouco também de meias palavras, né? O Bisol cuidando bastante do que fala, tentando soltar o mínimo possível de informação, porque esse é o objetivo. Essa é a postura adotada pelo Inter, falar muito pouco, se manter em silêncio sobre as negociações. Sobre o Bernabei, faltam ainda ajustes finos, o Inter está trabalhando nisso e a expectativa é anunciar o jogador nos próximos dias. Repito aqui a informação que a gente trouxe já no canal, Bernabei está acertado com o Inter, são 4,5 milhões de euros que o Inter está pagando ao Celtic, mais 500 mil em metas, em bônus, que fecha aí um valor de 5 milhões de euros por esse jogador. Vazou até uma foto, aí o Bernabei acabou postando na rede social uma foto dele viajando de carro. Eu, sinceramente, não tenho uma informação de que ele está vindo para Porto Alegre. Outros colegas trouxeram que ele chegaria na quinta-feira. O empresário do jogador, sinceramente, fala uma data para cada pessoa, para cada jornalista. Então, eu, sinceramente, não estou muito confiando mais no Juan Cruz Oller, que é o empresário do Bernabei, em relação a isso. Então, sobre a data de chegada, ainda incerta, mas o jogador está sim em vias de ser anunciado pelo Internacional. Quero falar também, pessoal, sobre uma polêmica que envolve Flamengo, Cruzeiro e Internacional, principalmente uma polêmica que foi alavancada pelas redes sociais, que são as dívidas. O Bisol falou sobre isso na entrevista que concedeu à Rádio Bandeirantes, disse que há sim, nesse momento, uma falta de sensibilidade de outros clubes com a situação do Internacional. Claro que não foi só o Inter que passou pela enchente, teve também o Grêmio e o Juventude, mas o Bisol ele foi muito claro ao dizer que lá atrás os clubes se solidarizaram, mostraram apoio, estenderam a mão ao Internacional, pelo menos publicamente, e agora, na hora de agir, na hora da prática, tem faltado a sensibilidade. Ele, inclusive, fez uma ressalva a vários clubes que ajudaram o Inter ao longo da enchente. Talvez o Criciúma seja o que mais tem ajudado, o Figueirense também cedeu estádio, vários times também ajudaram o Inter nesse sentido, mas para ele falta a sensibilidade de Cruzeiro e de Flamengo de entender o momento. O Inter, segundo ele, explicou o motivo do não pagamento dessas parcelas e justificou, por conta justamente da enchente. E agora ele, claro, diz que o Inter vai renegociar, vai ver com o seu departamento financeiro para colocar tudo em dia, mas que sim, para ele faltou sensibilidade nesta questão envolvendo as dívidas e o que o Inter deve a esses clubes do futebol brasileiro. Dentro desse tema, falou sobre a venda de Thiago Maia e não descartou a saída de jogadores. E aqui eu não estou falando só do Thiago Maia, mas de qualquer jogador que tenha uma boa proposta. O Inter já descartou pelo menos uma saída, que eu vou fazer uma ressalva no que eu mesmo disse. O Borré. O Inter trata o Borré como inegociável, mas outros jogadores que estão à disposição do mercado,
Vitão, Wesley, o próprio Thiago Maia, são jogadores que o Inter consegue segurar nesse momento, e até a venda do Gabriel Carvalho, segundo o Bisol, não tem uma relação direta com isso, mas sim ajuda. Mas eu falo também de propostas muito boas que cheguem para esses jogadores. Por exemplo, a proposta que chegou pelo Thiago Maia era considerada muito boa pelo Inter, tanto que o Inter estava acertando a sua saída. Mas como o Santos roeu a corda nas últimas horas, nos últimos momentos do negócio, ele acabou não saindo. Mas tendo boas propostas, o Inter não descarta vender. Claro que vai repor, trazer jogadores segundo o Bisol do mesmo nível, mas não descarta saídas do elenco também neste momento. O Bisol também deixou nas entrelinhas, pessoal, que podem pintar algumas surpresas até a estreia no Campeonato Gaúcho, no dia 22 contra o Guarani, jogo em Bagé. O Inter, segundo ele, tem algumas negociações em andamento, não quis falar sobre nomes, evidentemente, mas que novidades podem aparecer até o dia 22. Confirmou que a busca segue por defensores, o Inter quer zagueiros, apesar de não ter citado esta posição, ele falou claramente: vocês sabem as posições que a gente busca, as carências que o torcedor também enxerga, a gente enxerga aqui dentro. Então foi isso que disse o dirigente do Internacional. Quer conferir o papo completo, está aqui na descrição a entrevista com José Olavo Bisol. O Inter, pessoal, que nesta quarta-feira confirmou mais uma saída de Gabriel. A gente havia também comentado aqui no canal, Gabriel estava de saída para o Red Bull Bragantino e o Inter confirmou a rescisão contratual com o jogador, que agora tem caminho livre para jogar no Massa Bruta, no time de Bragança Paulista, deve assinar um contrato de uma temporada por lá. O Gabriel, pessoal, lembrando, tinha contrato até o final do ano, com o Internacional está rescindindo e deixando o clube. Outro que terá o mesmo caminho é Johan, jogador que deve jogar no Sport, é o time que tem a situação mais avançada para ter este jogador na próxima temporada. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aqui no canal, trazendo atualizações do Inter, tudo que disse o José Olavo Bisol, projetando também a partida de amanhã contra a seleção mexicana. O Bisol disse que não tem nada de amistoso, não tem nada de pré-temporada, o Inter vai para ganhar o jogo amanhã da seleção mexicana. Bom, pessoal, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, recomenda para aquele amigo, para aquela amiga colorada, e eu volto no próximo conteúdo aqui no canal. Valeu, abraço!